Como a gente já fez a parte de AWS, agora a gente está na parte de Azure, a gente está fazendo meio que um compara dos serviços que a gente levantou na AWS, agora a gente está fazendo na Azure. A gente já falou de máquina virtual, já falamos de rede, já falamos aqui a parte de autoscale também na Azure. Vou falar um pouquinho, pessoal, de DNS hoje, tá? De conta de armazenamento e por aí vai, ok? Primeira coisa que a gente vai ver é a questão do DNS, tá? Aqui chama mesmo zona DNS, lá na Azure, na AWS a gente conhece como Route 53, ok? Mas os serviços são exatamente iguais, é tão simples quanto, tá? Se a gente, abre aqui o serviço de DNS, criar, tá? Qual é a minha assinatura? Meu grupo de recursos, posso escolher se é Develop, Production, Network Watch, você pode criar homologação, ou seja, um ambiente de grupo de recursos que vocês quiserem, como a gente já falou sobre isso. Eu vou criar aqui, por exemplo, uma zona para aquele mesmo site, meu amigo, asrd.com, tá? Ele não é a zona hospedada no DNS da Azure, ou seja, é uma zona externa, tá? É .com.br, desculpa, ok? Vou colocar aqui uma tag, tá? Project. Vou usar até as mesmas que vocês já usaram da última vez. Aula, ok? E revisar e criar. Ou seja, é muito simples, pessoal, é muito básico, tá? A criação do DNS. Para quem não sabe o que é DNS, a gente tem uma aula de Linux lá, que a gente fala sobre a instalação do DNS raiz, que é o BID 9, ok? Para vocês terem mais ou menos uma ideia. E aqui a gente está fazendo uso do recurso do Zona DNS dentro da Azure, que seria o equivalente lá, como eu falei, ao Route 53. Você vê que é exatamente igual como o Route 53 se comporta. Ao criar a zona, ele me dá o nome de 4 servidores DNS, tá? Esses servidores DNS são aqueles que eu posso vir aqui no meu registro.br, que é onde está hospedado o meu site, e fazer a alteração do meu registro DNS desse meu site, asrd.com.br. Eu venho aqui na gestão de servidores DNS, e posso alterar dos servidores que existem para esses 4 servidores que tem aqui. Opa. Servidor 1, servidor 2, servidor 3 e servidor 4. Tá? Eu vou salvar. Ok, DNS atualizado com sucesso. Eu já mostrei para vocês na aula da AWS que se ele não tiver configurado, se eu não tivesse feito essa configuração de zona dentro da minha cloud, ele não responderia, ele diria que não tem nenhum DNS respondendo para esse nome, ele não teria a possibilidade de fazer a configuração, mas como aqui eu já tenho, ele me permite, e aqui dentro eu posso criar os meus registros, por exemplo, um registro como ProEvolua, tá? .asrd.com.br, que seria, por exemplo, um subdomínio, tá? Um registro de nome para um IP específico, poderia ser até um IP de um EC2, por aí vai, mas eu posso, por exemplo, colocar um CNAME direcionando isso aqui para o meu site da ProEvolua mesmo, proevolua.com.br, tá? Lembrando que vinculação de DNS de tipo A é de nome para um IP, tá? Ou seja, se eu tivesse um IP de um EC2, de um servidor externo, onde tivesse hospedado algum site, alguma plataforma, eu usaria um registro A. Para um registro de nome para nome, eu uso o CNAME, ou seja, redirecionamento de nome, tá? Ou seja, proevolua.asrd.com.br para proevolua.com.br. Dou um OK, ele vai criar essa zona aqui, de DNS, de Proevolua para proevolua.com.br dentro do registro do domínio asrd.com. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta até aqui? David, seja bem-vindo. Obrigado, L'Oréal. Boa noite, pessoal. Boa noite. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Diego, Leopoldo, Paulo, boa noite. Você entrou aí também há pouco. Beleza. Pessoal, vou voltar de novo àquela minha ideia que eu bato sempre, tá? Não se preocupem tanto com a questão
da plataforma de utilização. Você vê, ó, a AWS e a Azure. Estou fazendo muito esse paralelo para vocês entenderem. Aqui, ó, vocês entendendo qual é o conceito de DNS, de zona, tipo A, tipo CNAME, que são os principais, e configuração de DNS para registro do seu domínio, cara, independente se vai ser a Azure ou a AWS, você vê que é exatamente a mesma coisa. É o mesmo conceito, é a mesma ideia, não muda nada, tá? É sempre a mesma coisa. É um DNS, uma zona, um registro e servidores que são configurados, e depois você cria os seus subdomínios ou domínios referente àquela zona. Ok? A plataforma, qual a diferença? O clique, onde eu vou clicar, o nome do serviço, no caso aqui é zona DNS, na AWS é Route 53. Ok? Vocês entendem isso? Eu estou sendo muito chato em toda hora responder para vocês não se preocuparem em não só conhecer a plataforma, mas conhecer sim o conceito do que é o serviço. Vocês entendem isso mesmo? Boa noite, pessoal. Todos me escutam? Opa, Vitor. Valeu. Cheguei um pouquinho tarde hoje. Deixa eu só alterar aqui de novo para o DNS desse domínio. A gente já não vai precisar isso aqui. E vou fazer a limpeza, vou excluir essa zona, beleza? Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem perguntar. E agora eu vou fazer um paralelo, pessoal, à questão do S3, tá? Que é o serviço de armazenamento. Está excluindo, sim. Que é o serviço de armazenamento de informações, de arquivos e por aí vai. Da AWS, chama S3, okay? E aqui dentro da Azure, chama Blobs. Eu não sei por que ele chama isso, não sei se o Leopoldo saberia dizer, eu acho que o Leopoldo e o Washington não está aqui hoje. O Marcelo, é Binary Large Object... Não é Binary Large Object alguma coisa. Eu estava estudando isso hoje. Eu esqueci o nome agora. É isso mesmo. Binary Bob. Você vê cada... Ou seja, a AWS chama S3, que, se eu não me engano, é de... O CI é Bucket. Simple Storage Service, ou seja, S3, são 3 S, tá? E aí, aqui na Azure chama de Blob, tá? Tem uma diferença significativa em relação à criação do S3 dentro da Azure, que é um pouco diferente da AWS. Como a gente viu aqui na Azure, para criar nossos recursos, eu preciso criar um grupo de recurso, tá? Como eu criei aqui um grupo de recursos Develop Auto Production, e dentro dele eu tenho todos os meus recursos, tá? Que são geridos através dessa conta, ok? Mas especificamente para criação de um blob, de um container, que também eu vou mostrar para vocês que eles chamam de container dentro desse blob, eu preciso criar primeiro, pessoal, uma conta de armazenamento, tá? Ou seja, é também uma forma de gerenciamento de recursos, que eu acho que é bem interessante na Azure, que na AWS não tem. Ou seja, quando você vai criar um S3 dentro da AWS, você criar dentro da conta e aí e lá tá, ok? Você não consegue fazer uma gestão muito bem definida desse recurso. Aqui eu consigo fazer isso criando uma conta de armazenamento específica, por exemplo, já tinha ali uma aula ProEvolua, e aqui eu vou criar, por exemplo, uma Cloud ProEvolua, tá? Dentro do meu Develop também, ó, dentro da USOS, ok? Um sistema padrão, conta de uso geral padrão, tem aqui uma parte de premium, seria um recurso com menos latência, não preciso, e aqui é bem importante, pessoal, esses 4 tipos de armazenamento principais, tá? Que é a parte de armazenamento local, ou seja, é uma opção de custo baixo, porém, ele só tem uma proteção básica de falha de drive e de hack, tá? Mas é recomendado apenas para cenários não críticos,
GRS, ele já tem a parte de failover em uma região secundária, ZRS em uma zona secundária, e ZRS, que além de ter da zona, ele tem da região também, tá? Vou passar aqui para vocês um site onde ele especifica a questão de custos desses recursos, assim como você tem do S3, tá? Você vai escolher o tipo de redundância, o tipo de região, a moeda, tá? Ó, o tipo de armazenamento lá, o standard ou premium, ele vai te dar mais ou menos o custo de armazenamento. Lembra que na AWS também tem vários tipos de armazenamento, que lá, vamos colocar aqui o armazenamento em nuvem, okay? Definição de preço. Tem as classes de armazenamento também, ele tem toda essa parte de gestão de armazenamento menos crítico, mais crítico, que você tem acesso mais contínuo, acesso que você só vai precisar para fazer o restore com mais tempo, que aqui é a parte do standard, ó, Intelligent Tier, Intelligent Tier com frequência baixa, tá? Ou seja, tem vários tipos de armazenamento, assim como também tem dentro da ISO, ok? Ou seja, é bem interessante que vocês tenham mais ou menos uma ideia em relação a isso, como vocês forem criar dentro da empresa de vocês, para tentar entender mais ou menos a questão de custo em relação à criticidade do seu recurso. Beleza? Deixa eu só sair disso aqui também. Vou colocar, tá? Mesmo sendo em aula, mas vou colocar aqui o mais básico, porque não faz diferença nenhuma, só para a gente, mesmo sendo aqui bem pouquinho, mas acaba tendo algum custo, até para vocês também não terem um custo relevante em relação a isso. Eu vou criar essa conta de armazenamento chamada Cloud Pro Evolua, standard, com armazenamento local, tá? Aqui, pessoal, é bem legal que ele tem a parte de segurança. Lembra que na AWS era um pouco mais chatinho, eu criava o S3, depois tinha aquela parte toda de eu criar uma policy para poder fazer a liberação de acesso externo. Aqui ele já tem uma facilidade um pouco maior para fazer essa configuração. Ó, tem a parte de exigir a parte de operações seguras ou na API Hash, tá? Eu posso habilitar se eu não tiver necessidade de usar API para acessar esse meu blob, ou seja, esses meus arquivos, ó, habilitar acesso público ao blob, tinha marcado, habilitar acesso à chave de conta de armazenamento, ó, também vou deixar configurado. Okay? O padrão para autorização do Azure Active Directory no portal do Azure, eu poderia fazer essa configuração para fazer a gestão através do portal da Azure, da Active Directory, ok? Não vou marcar, não tem necessidade agora. A versão TLS é a mínima, se eu tiver uma versão de legado, que eu tenho que diminuir a versão do TLS, também tem essa opção. Data Lake, que é para gestão de Big Data, também eu tenho essa opção de fazer a gestão aqui, ó. Habilitar SF3, SFTP, tá? Para mim aqui, ó, para habilitar o NFS V3, o namespace hierárquico tem que ser habilitado, tá? Ou seja, eu não tenho necessidade de fazer essa gestão aqui agora, ok? Permitir a replicação entre locatários, camada de acesso, se eu quero quente ou frio, ok? Aqui já vem um pouco daquela parte de S3 com frequência baixa ou alta frequência, tá? Que seria aqui, ó, quente, dados acessados frequentemente em cenário de uso diário, e frio, dados acessados raramente em cenário de backup, tá? Como quero um acesso básico, padrão, eu vou usar ele a quente, beleza? Ó, e tem também a parte de habilitar o compartilhamento de arquivos grandes, ok? Veja, ó, arquivo de até, no máximo, 100 terabytes, ok? Normalmente a gente não tem esse tipo de compartilhamento, mas fiquem atentos dentro da empresa de vocês, se precisarem fazer uma transferência de arquivo muito grande, vocês têm que habilitar essa opção, beleza? A parte de rede, ó, também aqui, isso é bem legal, que eu consigo aqui mesmo permitir o acesso público a todas as redes, ó, ou habilitar para uma rede específica, ok? Eu não tenho nenhuma rede virtual aqui, mas poderia estar criando, tá? Que é o equivalente a uma VPC, ok? E eu posso desabilitar o acesso público e apenas acessar o acesso privado, ok? Coisa que, para mim, é mais simples de fazer essa gestão do que dentro do S3, da AWS. Eu vou permitir aqui o acesso público a todas as redes, ó, usando como preferência o roteamento da própria rede da Microsoft, ou seja, ele faz essa gestão para mim, tá? Eu vou ter aqui a opção de recuperação, ó. Ele tem a opção de recuperar a exclusão temporária do blob, ou seja, ele consegue reter até 7 dias depois da exclusão, posso fazer a recuperação desses arquivos, tá? Ó,
eu posso desmarcar isso, e ele, assim que apaga, ele apaga todos os arquivos, se for uma coisa não crítica, mas se for uma coisa crítica, eu posso até aumentar essa data aqui, ó, por exemplo, para 15 dias, eu tenho segurança que se for apagado, eu tenho a possibilidade de fazer a recuperação dessas informações, ó. Habilitar a exclusão temporária para container, permite que você recupere o container fora, que foram marcados anteriormente para exclusão, ok? A mesma coisa. Você tem uma coisa bem legal, eu acho que bem interessante isso aqui, dentro da ESO, ele tem a opção também de fazer controle de versão, isso aqui também tem no S3, tá? Porém, eu acho que essa configuração inicial aqui dentro das opções da conta de armazenamento é mais simples do que do S3, tá? A parte de criptografia, eu vou manter a padrão, gerenciada pela própria Microsoft, e apenas para blobs e arquivos, beleza? Posso colocar uma tag também, tá? Vou usar aqui a que a gente tem usado sempre, Project Aula, ok? E vai fazer uma validação final, e aqui eu vou criar essa conta, tá, pessoal? Quando eu crio isso aqui, eu não estou criando um S3, eu não estou criando ainda um armazenamento, tá? Estou criando apenas uma conta que vai fazer a gestão dos meus, que eles chamam aqui de containers, que no caso seria o equivalente aos buckets dentro da AWS, beleza? Ou seja, só estou criando inicialmente uma conta que estaria dentro, mais ou menos parecida ali com a questão do grupo de recursos. Vamos esperar criar. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Ó, ele já criou. Ó, aqui dentro, pessoal, eu já tenho minha conta de armazenamento, onde tem todas aquelas informações, ó, em relação à exclusão reversível do blob, do container, controle de versão, onde eu posso habilitar e desabilitar essas informações todas aqui no meu painel principal. E aqui, realmente, para eu poder criar o bucket, que seria o equivalente ao bucket, aqui na Azure, eu clico em Containers. E dentro de Containers, eu tenho, em si, a configuração de criação do meu bucket, ou seja, do meu container, tá? Aqui ele já cria um específico de logs, tá? Para acesso privado, a gente vai criar todas as partes de log de atividade dentro da minha conta de armazenamento, isso aqui já é padrão. E eu posso aqui, enfim, criar o meu container. Eu vou criar, por exemplo, aqui Luriel Evolua, por exemplo, tá? Ó, aqui ainda tem uma opção de nível de acesso. Eu posso colocar, ó, privado, sem acesso anônimo, ou seja, onde teria que ter uma configuração de usuário e senha para poder acessar esse meu container, esse meu bucket, ok? Blob, ó, acesso de leitura anônimo somente para blobs, e container com acesso de leitura anônimo para containers e blobs. Eu vou criar ele com essa opção, tá? Onde eu vou colocar que está habilitado 100% acesso externo anônimo a esse meu container. Ó, criei meu container, e aqui agora eu tenho, seria equivalente ao meu bucket, eu tenho aqui, ó, exatamente as mesmas configurações do meu bucket. Eu tenho a parte de controle de acesso IAM, onde posso criar usuários e senhas para acessar esse meu container, tá? Eu tenho a parte toda de política de acesso também, como eu tenho lá no meu S3, ou propriedades, token de acesso. E aqui eu tenho a parte de carregar os arquivos, assim como eu tenho lá no S3, ok? Eu posso vir aqui, ó, em downloads, por exemplo, colocar aqui, ó, um index, e carregar, e ele vai carregar os meus arquivos para aqui para dentro, beleza? Aqui eu consigo ver as informações desse index, inclusive, ó, pegar também um endereço, onde eu consigo acessar esse meu index. Lembra aqui, ó, como é uma página index, ele cria como se fosse mesmo um site. Eu vou abrir, clicar aí, mandar aí para vocês, ver se vocês conseguem abrir, por favor. E aqui eu consigo fazer a gestão toda desse armazenamento, subir arquivos, remover arquivos, criar pastas, remover pastas. Eu consigo fazer toda essa gestão através aqui do meu painel de configuração. Beleza? Aqui eu consigo alterar a qualquer horário a parte de acesso. Ali onde eu mostrei, aqui, ó, na minha conta de acesso,
eu tenho a opção de colocar ele público ou não, tá? Aqui, ó, acesso público ao blob. Aqui, ó, eu posso habilitar ou não esse acesso, beleza? Ó, permitir acesso público ao blob, posso desabilitar, tá? Permitir acesso à chave de controle de armazenamento, mas basicamente aqui, eu posso desabilitar essa parte de acesso público e dar um OK, e ele vai, ao salvar aqui, ele vai bloquear o acesso, beleza? Eu posso fazer ele via assim, eu posso também fazer via controle de acesso IAM, como eu falei, manter ele público e criar depois regras de acesso IAM para poder acessar apenas via login e senha. Até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta? Leopoldo, alguma observação? Você que tem estudado bastante aí, Esri, alguma coisa aí que você acha que é relevante falar para os colegas? Opa, Renato, como é que você está? O homem dos manuais, dos docs. Tá ficando famoso, cara, muito bom. Parabéns aí. Marcelo e Vitor, o Vitor Aires que entrou recentemente, não esquece também depois de falar com a Patrícia, não. Tá? Se o pessoal aqui também puder dar um depoimentozinho aí de como foi aí a sessão com a Patrícia, o que a Patrícia agregou aí no link de vocês, na carreira de vocês. Acho que é bem interessante. Eu já falei com ela, já vou marcar. Boa, ótimo. O trabalho que ela tem feito tem sido muito importante aí junto com o pessoal. Oriel. Opa, Leopoldo, pode falar. O Marcelo manja muito de Esri também, viu? Só sou eu, não. Ah, boa. O Marcelo sabe muito. Eu, pô? Que isso? Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Não? Então, beleza. Vou voltar lá no meu recurso, na minha conta de armazenamento, tá? Lembra que a gente trabalhou dentro da AWS com CloudFront, seria, como o nome já diz, tá? Um front da cloud para acessar o recurso dentro do nosso S3, tá? Ele é normalmente vinculado ao S3. Ele pode ser vinculado também, por exemplo, ao Lambda, mas a gente usou baseado no armazenamento S3. Dentro da Esri, ele tem essa mesma opção, pessoal, só que ele chama de Esri CDN, tá? Seria a parte de redistribuição de conteúdo da Esri, seria mais ou menos, não, é exatamente equivalente ao que o CloudFront traz, tá? Onde eu crio aqui, ó, um novo perfil SDN, eu posso colocar aqui, por exemplo, Cloud Pro Evolua. O tipo de preço, ó, eu vou colocar uma versão básica, tá? Eu poderia escolher a versão junto a Verizon, Akamai, tanto Standard como a Premium. Aqui são 3 provedores, os 2 provedores, Verizon e Akamai, também de CDN, tá? A Akamai é muito conhecida aí também na parte de WAF. Eu vou colocar aqui o CDN padrão da Microsoft, ok? Ó, vou escolher um nome qualquer, vou inclusive escolher o mesmo, Cloud Pro Evolua, tá? Onde eu vou dizer, ó, ele vai criar um link para mim, esse CDN chamado cloudproevolua.esriedge.net, tá? E eu vou direcionar, ó, ao meu blob, ok? Que ele já está criado lá, ó, ok? E eu vou colocar ele como se fosse um site estático, assim como fiz lá no S3, ó. Vou clicar em criar, tá? Ele vai fazer a criação desse meu CDN e através desse endereço eu vou conseguir acessar meu site externo lá. Seria a parte hoje, o modo mais fácil de você, por exemplo, gerenciar ou de você disponibilizar um site estático aí da empresa de vocês, do perfil de vocês, do currículo de vocês, ou uma coisa, um site que vocês estejam fazendo, por exemplo, baseado aí para a parte de um blog pessoal. Acho que é a forma mais interessante hoje de você conseguir fazer essa distribuição de forma mais rápida e simples. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Vocês conheciam essa parte de CDN? Quem não conhecia? Paulo, já trabalhou com... Desculpa. Não conhecia o CDN, não. Se você tivesse... se você não tivesse apagado ali o DNS que você fez, você poderia usar ele, né?
Eu vou recriar e vou colocar ali que eu posso criar, sim. Eu posso usar, tá, o direcionamento do meu CloudFront e depois usar um DNS próprio. Ou seja, eu consigo customizar isso para um DNS próprio, assim como a gente tinha feito na AWS, né? Eu consigo fazer essa parte de gestão, inclusive de fazer eu poderia pegar esse nome aqui e fazer um CNAME lá também. Direcionar, por exemplo, o meu Cloud Pro Evolua para .astr, srd.com.br, que era meu domínio, direcionando para esse nome de host. Eu consigo fazer isso também, tá? Ele demora um pouquinho, pessoal. Inclusive, aqui eu já tenho quase 40 minutos que eu estava criando o meu de teste. E eu vou esperar criar um pouquinho. Possivelmente aqui ainda não está funcionando, tá? A gente vai ter que esperar aqui. Mas, basicamente, a parte de CloudFront, assim que estiver pronta aqui, eu já mando para vocês. Alguma pergunta, alguma dúvida? Gabriel, esse CDN não é aquele que o pessoal diz que a Netflix usa para poder o conteúdo chegar com mais qualidade no usuário final, não é esse? O conceito de CDN é basicamente esse, tá? Que são redes de distribuição de conteúdo, Vitor. Aí você está usando um exemplo para disponibilizar um site para fora. Exatamente, mas você vê aqui que o conceito dele já fala isso, tá? A redistribuição de conteúdo da ESO foi projetada para enviar áudio, vídeo, imagens e outros arquivos de forma mais rápida e confiável aos clientes usando servidores que são mais próximos dos usuários. Isso aumenta seriamente a velocidade e disponibilidade, resultando em melhoria significativa da experiência do usuário, que seria exatamente o que o CloudFront traz. Lembra que eu trouxe para vocês que o CloudFront ele traz essa parte de distribuição, ele mantém cache dentro das redes dele de distribuição, da própria AWS, por exemplo, data center mesmo da AWS, a gente tem, por exemplo, hoje oficialmente em São Paulo, mas redistribuição ele tem aqui na Bahia, tem praticamente em todos os estados, ou nos principais estados do Brasil. E ele mantém uma cópia do seu site dentro dessas redes de distribuição, assim como, por exemplo, a Azure faz nesse caso aqui do CDN, ou seja, essa rede de distribuição de conteúdo não necessariamente é um data center, não necessariamente é uma grande zona, uma grande região. É simplesmente dentro de data centers até existentes de outros provedores, ou de outras empresas, ele mantém lá site, que eles chamam de rede de distribuição mesmo, ou seja, existe lá servidores específicos só para fazer essa parte de distribuição de site, de conteúdo, que é basicamente o que a Netflix usa, acho que todos os sites de streams faz. Ou seja, toda vez que eu precisar acessar um site, ele vai, por regra, para o local mais próximo. Kleber, ponto de presença pode ser redistribuição, tem vários nomes, mas normalmente eles chamam mesmo de CDN, o nome do recurso oficial mesmo, para esse tipo de Mas, serviço. L'Oréal, e a questão de DNS, ele também já configura ou precisa ser feito? Quando ele faz essa parte aqui de nome de ponto de extremidade de CDN, automaticamente ele já cria para esse domínio aqui toda essa parte de redirecionamento automático, tá? Mas se você quiser, como o Leopoldo falou, se você quiser direcionar isso para um seu site específico, você pode usar o seu DNS. Como eu tinha removido aqui, acabou que não apareceu aqui a opção, mas eu posso colocar isso de forma personalizada. Inclusive, tem aqui, migrar domínio personalizado para o CDN. Ou seja, se eu já tivesse algum site, algum domínio específico, eu posso fazer essa migração para o meu CDN aqui dentro da Azure, tá? Tem aqui a parte de mapeamento de domínio existente. Se você quiser migrar, por exemplo, um domínio da GoDaddy, você consegue fazer a gestão de migração. Ele dá especificamente aqui acesso a GoDaddy, mas pode ser de qualquer um domínio. Ele cria, por exemplo, aqui que eu falei, um CDN Verifier, mandando do .com todos. .com é um padrão que ele tem da Microsoft, para identificar que é um domínio próprio seu, poderia ser aqui, por exemplo, do CDN Verify com soto.com para CDN Verify endpoint, name.exe.net, ele faz uma verificação lá do seu DNS e passa a gerir esse seu domínio, esse seu site também, através do CDN, tá? Ainda está criando aqui. Não sei porque está demorando bastante. Pessoal, vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida até aqui?
Eu entrei agora, mas para mim, por enquanto, tranquilo. Beleza, Marco. Eu vou só remover essa minha outra conta aqui de armazenamento, para eu não esquecer aqui. Não é engraçado, ainda estava criando aqui. Mas beleza. Pessoal, a próxima parte agora, para a gente fechar a parte da ISO, é a parte da instalação do CLI, tá? Assim como a gente fez na configuração da AWS CLI. Alguém aqui usa algum sistema operacional que não seja o Windows? Eu? Você usa o que, Marcelo? Linux, né? Beleza. É Eu isso. vou... Mas eu instalei aqui e consegui. Já tem? Então, mas de qualquer É forma, eu vou tranquilo passar também. aqui. O pessoal que precisar aí. Vou passar assim. Beleza? Pessoal, vamos instalar aqui a parte do Windows, tá? Aqui, ó, usando a última versão do CLI da Esri. Vou fazer o download aqui, passei também para o Linux, se vocês puderem instalando. Pessoal, só vou pedir um favorzinho. Realmente minha garganta está me incomodando muito já. Eu ali tentei fazer um gargarejo e está com muito pus. Eu vou fazer a instalação da Esri CLI. Eu vou fazer o AZ Login, que é fazer a parte de configuração do login, mostrar para vocês que é bem simples. E eu vou encerrar por hoje, tá? Vou passar para vocês, como vocês já tinham me pedido. Ó, você vê que aqui é só avançar, tá? Como vocês já tinham me pedido aí, a sugestão do Paulo, estou terminando a parte de exercício de vocês da AWS. Vai ser basicamente a mesma função para Esri. Vou tentar perguntar para vocês até amanhã, meio-dia, por volta de meio-dia, 14 horas, meu horário ali de almoço da PicPay. Vou mandar para vocês esse exercício, tá? Para vocês fazerem. Na quinta-feira, se a gente tiver mais alguma dúvida em relação à parte da Esri CLI, a gente toca aqui junto. E aí a gente discute sobre o exercício, se você tiver qualquer dúvida, mas não é para entregar na quinta-feira, tá nem para fazer na quinta-feira, até quinta-feira. A gente fala sobre GCP, fecha a parte de GCP, dá um overview ali geral, e aí vocês têm o final de semana todo para fazer o exercício, tirarem dúvidas aqui no grupo e tal. Vou tentar que na terça-feira a gente só tire dúvidas, eu não vou perguntar quem fez, o que não fez, até porque não é obrigatório, é mais para quem puder fazer, mas se alguém, eu vou dar ali 15, 20 minutinhos na terça-feira que vem, para se alguém tiver alguma dúvida sobre exercício, sobre alguma coisa que não conseguiu fazer, ou deixou de fazer, ou dar alguma sugestão ou crítica em relação ao que eu vou passar para vocês. E aí a gente começa na terça-feira a instalação e configuração do Git, tá? No nosso canal do YouTube da ProEvolua, a gente tem uma aula de instalação do... Vamos mudar aqui a minha alternar para a conta da ProEvolua. A gente tem uma aula de como instalar o GitLab, tá? Não é foco do nosso curso, tá, pessoal? Fazer a parte de configuração, instalação do GitLab, até porque existe do gitlab.com e tal. Só que como tem esse vídeo aqui, eu vou pedir para vocês, se puderem, testar essa instalação, tá? Mas qual é a ideia em relação ao GitLab? Eu vou deixar instalado um GitLab no EC2, na minha conta da AWS, beleza? Esse GitLab, ele vai estar disponível para vocês durante todo o curso, e até o final do curso das aulas ao vivo, tá? Onde a gente vai treinar nele a parte toda de configuração, como falei, de criação de projeto, criação de usuários, subir arquivos, fazer push, pull, mesh request, fazer depois a parte de GitLab CI. A gente vai fazer todo nesse ambiente. Cada um de vocês que estiverem participando das aulas vai ter acesso a esse GitLab, onde vocês vão poder treinar a qualquer hora, qualquer momento, com o usuário de vocês, entrar lá, criar projeto, remover projeto, fazer toda essa parte de treinamento, beleza? Ou seja, essa parte de instalação do GitLab aqui é somente se vocês quiserem treinar, tá? Mas não necessariamente a gente vai precisar usar o GitLab de vocês, porque eu vou disponibilizar esse ambiente para vocês aqui no curso, beleza? Ô, Luriel, uma dúvida. Então, a ferramenta Git, até aquela que a gente instalou aqui no meu computador, lembra? É a Sim. ferramenta que faz a ponte entre... ela que faz o commit para o GitLab, né? Isso. Na verdade, o Git, pessoal, é um comando, tá? Que é esse cara aqui, ó. O Git é uma ferramenta de manipulação de repositórios, tá? O GitLab, o GitHub,
o É um Bitbucket, repositório. são plataformas de web ou plataformas que permitem a manutenção desses repositórios, desses projetos, e utiliza o Git como comando para fazer essa manipulação, beleza? Mas já vou Ele deixar aqui para utiliza o vocês. Git para poder versionar, não é isso? O Git é o comando que faz a manipulação dos repositórios, seja ele no Bitbucket, seja ele no GitLab, seja ele no GitHub. Como eu falei, como a gente vai trabalhar com essas principais, GitLab, GitHub, vou também tentar fazer o máximo de a gente também utilizar o Bitbucket. Vocês vão ver que todos eles têm uma plataforma, como eu falei, é como se fosse a Azure, a AWS, GCP, ou seja, são plataformas de repositório, porém, por trás dela, todas elas utilizam o Git como comando, beleza? Deixa eu te fazer uma outra pergunta, Lorel. Por exemplo, nas empresas, por exemplo, a minha empresa ela utiliza o GitHub para colocar lá o repositório lá das aplicações. E se um dia o GitHub ficar fora? O que a empresa ela usa local? Porque pode acontecer do GitLab, o GitHub fica fora. O que a empresa usa? Ou elas usam essas plataformas mesmo assim? Tô vendo aqui, tem o Azure DevOps, né? Mas O que se tem acontece? alguma ferramenta, que eu já ouvi falar em várias ferramentas que faz versionamento de aplicações antigas até, Como o Paulo está SVN, falando, SVN, Code Community, SharePoint. o Azure DevOps, que na verdade dentro do Azure DevOps tem uma ferramenta chamada Reps, onde tem um repositório, o Bitbucket, o GitLab, o GitHub. O que acontece? Se em algum momento ficar fora, a empresa vai ficar fora, como por exemplo aqui mas não é impossível não, viu, Paulo? Na semana retrasada, durante o mês de abril, tá? O GitHub ficou fora por mais ou menos umas 2 ou 3 horas intermitente e a gente ficou sem conseguir fazer nenhum commit, nenhum deploy dentro da PicPay, tá? E isso afetou várias outras empresas também. Ficar fora fica, mas claro, o SLA desses servidores, desses provedores é muito grande. O risco de você criar um servidor próprio, eu só colocaria se fosse uma empresa pequena, tá? Empresas do porte como Recarga Pay, PicPay, Nubank, essas empresas grandes aí que estão no core do mercado, eu não consideraria ter um GitHub próprio não, tá? Porque você tem a manutenção do servidor, você tem a manutenção do sistema. O tamanho que fica o seu repositório, às vezes, é muito grande, você não consegue armazenar. Tem que ficar toda hora se preocupando com a estruturação de dados, a parte de backup, ou seja, empresas pequenas, empresas que estão começando, seria interessante você ter seu próprio GitLab, que você tem uma gestão melhor ali. Mas quando você vai para um nível mais empresarial, de empresas de médio porte para grande porte, eu acho que é mais importante vocês trabalharem com o serviço que a gente chama de PaaS, né? Que é a parte de usar a plataforma do GitHub e do GitLab como recurso, beleza? Mas o que a gente vai fazer, por exemplo, na nossa aula, a gente hospeda nosso próprio GitLab dentro do nosso servidor, dentro da minha conta da AWS, e a gente vai manter um GitLab exatamente como tem o GitHub, gitlab.com, tá? A gente vai manter nosso próprio, mas, por exemplo, para teste, laboratório, dev, mas para empresa mesmo, independente, por exemplo, passou de 50 desenvolvedores, eu já não aconselho ter o GitLab local. Mas, Marco, pode falar. Só uma dúvida, o GitHub é parecido com o Docker Hub? Ele é para armazenamento de código-fonte? Não, o Docker Hub é um armazenamento de imagens de containers, tá? O Docker Hub, ele não armazena código, ele armazena imagens de containers, tá? Ou seja, aqui, ó, é um Container Image Library. Ele só mantém as imagens já criadas e prontas. Quando você faz um push lá da sua imagem, ele joga para dentro do Docker Hub. E você baixa já a imagem pronta, tá? Você não tem a parte de codificação aqui, beleza? A codificação, Perfeito. as principais ferramentas conhecidas são o GitHub, gitlab.com, e eu diria que o Bitbucket, tá? São as principais. Bitbucket são os três principais repositórios aí Que geralmente o GitHub ele é público, né? As pessoas fazem projeto e já armazenam lá para ficar como uma base também.
O GitHub Alguma se coisa tornou assim. o principal como versionamento público, tá? Mas o GitLab também tem essa opção de você ter o seu repositório lá dentro, tá? Você tem a opção de login, de acesso free, igual como eu tive lá, se vocês assistiram aquela aula de Terraform que eu tenho no YouTube, eu tenho uma parte que está liberado lá um repositório dentro do GitLab, porém o GitLab não ficou tão famoso para repositório público como ficou, por exemplo, o GitHub, tá? Mas dentro do GitHub, ele tem uma parte, por exemplo, a PicPay, ele usa o GitHub, só que nossos repositórios são privados, só a gente que tem acesso e login através da nossa conta da PicPay tem acesso a esses repositórios, tá? Mas foi realmente o Certo. GitHub que ficou mais conhecido como aqui, tá vendo? Eu fui adicionado da PicPay à organização, se eu clicar aqui, eu vou para os repositórios da PicPay, tá? Como são repositórios privados, eu não vou nem clicar aqui para a gente não ter acesso, porém, eu também tenho aqui o meu repositório público que posso acessar qualquer um do repositório. Por exemplo, o Guia Foca, por exemplo, eu tenho aqui, ó, ele num repositório oficial público, ou seja, eu tenho esse acesso todo público, e como eu acho que o David tem, o Marcelo tem e tal, e aí você tem esse repositório público onde as pessoas estão divulgando código, principalmente os desenvolvedores, estão colocando bastante coisa lá, até para os recrutadores verem e poder estar Legal. passando essa... O Docker Hub seria mais a imagem do container. O GitHub é mais Docker a Hub aplicação, o código em si. Docker Hub é exclusivamente para imagens Docker, tá? GitHub, GitLab, Bitbucket são para versionamento de código-fonte de aplicações, beleza? Que a gente vai aprender Perfeito. e vai usar eles Valeu. na terça-feira que vem. Aí, Luriel, Léo, eu posso utilizar o GitHub também para versionar, você falou aí, para versionar código de aplicações, mas também código de infraestrutura, igual o Terraform faz. Que não deixa de ser o versionamento de código, só que é Não, código de infraestrutura. É uma Código de infraestrutura infraestrutura. como código. Não, sim, sim. Então, assim, o GitHub ele serve para esses dois, então. Versionamento Sim. de código de infraestrutura e também versionamento de código para aplicações. Código do que você quiser. Pode ser um site, um HTML. Pode ser Também, né? pode ser uma lista de, por exemplo, de vagas de emprego, como eu já vi pessoas colocando. Pode ser uma lista de sites de cursos gratuitos. Ou seja, o que você quiser versionar ou divulgar, você consegue colocar no GitHub. até Scripts Beleza. também, né? Não, Luriel, David. pode usar, pô. Eu estava falando aqui scripts também, tanto .bat ou .py, né, que é de Python, .sh, não- qualquer tipo de script também. Que não deixa de ser um código-fonte. Tá? Isso, exato. Aí o Cleber falou, ele versionou até o TCC dele. Ou seja, Aí tá aqui certo. mesmo o Guia Foca, pessoal, é aquele Guia Foca lá, bem conhecido esqueci o nome do cara, todo dia eu esqueci o nome desse cara. Gleidson, né? Do Gleidson, tá? Ou seja, o código-fonte, tá? Do Guia Foca, tá? Que é esse Guia Foca Online, esse código aqui, ó, tá dentro do GitHub. Qualquer pessoa pode vir aqui, ó. Se você vir aqui, ó, iniciante, avançado, tá aqui, ó. GitHub, ó, iniciante, tá? Aqui, ó. Toda essa parte, a introdução, você vem aqui, ó. Tá vendo? Bem-vindo ao Guia Foca, o nome Foca significa tal. Se você clicar aqui, ó, iniciante. Cadê a parte aqui? Introdução. Ó, bem-vindo ao Guia Foca, o nome Foca, tal, tá vendo? Esse código-fonte desse site do Guia Foca tá aqui, ó. Qualquer pessoa pode vir aqui, criar um fork, tá? Por exemplo, posso criar um fork aqui com o nome do meu nome, tá? Eu faço todas as alterações que eu quiser alterar, depois eu faço um pull request solicitando ao Gleison, ó, eu alterei tal coisa, tá? E eu quero que você verifique. Ele, como dono do repositório, se ele achar que aquilo é devido, ele vai lá, aceita seu pull request, e aí o seu código passa a estar integrado também aqui no site dele. Se ele não quiser, ele rejeita, e isso tudo a gente vai aprender, como criar um pull request, como fazer um merge request, como fazer essa parte de integração, a gente vai aprender tudo isso no nosso curso, beleza? O Azure DevOps faz isso, eu já fiz uma vez. Boa. Também, sim, isso que eu estou dizendo. Todas as ferramentas, na verdade, como eu falei, tá, pessoal? O Azure DevOps, ele tem uma série de ferramentas, tá? Para não confundir, ficar achando que o Azure DevOps por exemplo, repositório. Não, o Azure DevOps ele tem várias No ferramentas. caso, não é
Mas que é o o DevOps é o Repos, né? Que faria Isso, essa dentro É o do função. Repos. a parte, Isso. isso, que é o REP, exatamente. O pipeline faz parte de pipeline, que seria equivalente ao Perfeito. GitHub Actions ou GitLab CI. O Azure Test Plans é a parte de teste de SAST Dash. O Artifact seria, no caso, o equivalente, por exemplo, ao Docker Hub ou um Artifactory mesmo, tá? Ou seja, cada ferramenta dessa tem o seu propósito, beleza? Beleza. Ô, Leal, tá me ouvindo? Pode falar, tô ouvindo. A dúvida é o seguinte, a gente que entrou aí agora depois, eu, o Vitor, no caso, aí a gente vai começar a acompanhar as aulas que já estão gravadas, né? Para não se perder tanto. Isso, Aí, por isso que é importante que vocês assistam às aulas, cara. isso. Aí a gente pergunta o seguinte, qual é o canal de a gente quiser tirar uma dúvida contigo? Lá no grupo, pode mandar lá no grupo. Tudo mesmo, né? Se eu não responder lá, com certeza a galera aqui do curso mesmo já responde, a galera é bem ativa. Se for alguma coisa bem crítica, pode me chamar no privado, pode chamar aí que a gente vai dando esse apoio. Beleza, então. Era só essa dúvida mesmo aí. Beleza. Ô, Luriel, eu tô sem máquina particular, mas eu tô arrumando aqui, mas essa semana mesmo eu já tô mais comprometido, pode contar comigo aí. Mas em breve eu vou reassistir as aulas anteriores, mas daqui para frente o meu principal foco é as ferramentas, entendeu? Boa. Pessoal, já instalei o AZ, tá? Como eu falei, eu só baixei o pacote aqui, beleza? Avançar. Abri agora aqui meu bash, eu uso o Git lá, o Git Bash, tá? Ó, já tem o AZ instalado. Ok? Já tem um comando, se eu der aqui, ó, um AZ login, tá? O que é que ele vai fazer? Ele vai abrir um browser da Microsoft para fazer o login com minha conta da Azure, beleza? Ó, e agora eu estou logado na minha conta, ele disse, eu posso fechar, ou então em 10 segundos ele mesmo fecha automaticamente. E aqui, ó, eu já estou agora logado dentro da minha conta da AWS, beleza? Ó, ele já conectou aqui, ó, desculpa, da Azure, beleza? Ele já conectou aqui, ó, ao meu dispositivo, ó, a minha conta lá, ó, minha subscrição, DevOps Pro Evolua, e eu já tenho aqui as informações todas da minha conta. E através daqui, ó, se eu fizer uma busca rápida, igual como a gente fez na AWS CLI List Recursos. Ó, Resources Groups, tá? Eu vou vir aqui, ó, vou pegar o comando para fazer, ó, a listagem do comando, que pelo que eu lembro é só fazer Resource List mesmo, tá até aqui, ó. Eu acho que se eu fizer isso aqui, ó, ele já me retorna os meus recursos que eu tenho lá, que é aquele develop e production, tá vendo? Ele já me retornou aqui as informações, ou seja, já estou conectado aqui, ó, Resource Group Develop, o Network Watch e o meu Production, tá? Deve estar aqui para cima, beleza? Ou seja, aqui, ó, eu já estou conectado na minha conta e todas aquelas opções que a gente teve de criar máquina virtual, de criar S3 e tal, a gente consegue também fazer via CLI. Como eu falei, pessoal, eu Luriel, realmente... esse código aí é JSON? É, né? Isso aqui é JSON. JSON, né? Isso. Normalmente, todas as saídas de CLI, tanto da AWS como da Azure, são em JSON, beleza? Aí, pessoal, a parte de criação... Ô, Luriel, o tá? Eu não vou... que você digitou Oi, aí Marco. para vir toda essa lista de exemplo? É AZ AZ, Resource CLI List. só? Não, Ah, AZ valeu. Resource List. Vou colocar aqui, tá? Não se preocupe não, pessoal, Fechou. que na próxima aula eu vou trazer a lista, igual como a gente fez na AWS, criar uma máquina virtual, criar um resource group, criar uma conta de armazenamento. Eu vou trazer esses comandos todos para a gente fazer via AZ CLI, beleza? Aqui só foi um exemplo para a gente fazer já deixar conectado. Vocês já verificarem se está conectando, já está trazendo um recurso, a listagem de recursos para vocês. Na quinta-feira, a gente faz um overview final dos comandos, os principais comandos do AZ CLI, fala o geral do GCP, tá? E aí a gente parte na terça-feira que vem para a utilização, aí começa realmente a brincadeira, que aí já sai um pouco do convencional, que é essa parte de Linux, de cloud. Eu acho que todos vocês aqui já têm esse contato mais forte em relação a essas ferramentas, essas coisas todas. E a partir de terça-feira que vem, eu acho que começa realmente a parte mais importante da carreira DevOps, que é a parte toda de Git, Ansible, Terraform, GitLab CI, CI/CD, e por aí vai. Beleza?